E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Ape Games para mais um Broken Review, dessa vez com Simon the Sorcerer Origins, um jogo lançado agora em outubro, desenvolvido pelo estúdio Smelling Studios e publicado pela Ine Games. Se você é fã de jogo point and click, eu acho que você já conhece esse nome Simon the Sorcerer. Isso porque já é uma franquia relativamente conhecida de jogos, que traz esse personagem que eu acho ele bastante carismático. E o que nos é apresentado neste título, que adiciona Origins no nome, é justamente a sua origem. E que é bastante interessante porque ele traz diversas temáticas do universo mágico, mostrando como o menino entrou para este mundo, né? O que vai desencadear fatalmente nos outros jogos, ainda mais porque aqui nós temos a revisitação do passado de alguns personagens também presente nos jogos já lançados. Então, nessa análise eu vou falar um pouco da gameplay, vou falar um pouco do visual do jogo, mas eu queria começar pela história para a gente entender como que esse personagem acaba entrando nesse mundo mágico. Então, assim, Simon The Sorcerer Origins, ele propõe que o menino ele tenha sido um humano normal, vamos considerar como normal no mundo que nós estamos, mas em paralelo com a existência também de um mundo mágico. E esse menino, ele mora na Inglaterra e está se mudando de cidade com seus pais, até que ele chega na nova casa e a gente vai ver ele ajudando a sua mãe na mudança ali, daquele jeito meio ranzinzinha dele, sabe? Meio pivetinho chato. E ali a gente começa a explorar um pouco a casa, aparentemente nada de anormal. Porém, quando ele vai abrir a porta do seu quarto, ele é teletransportado para uma caverna e adentra esse mundo mágico. Paralelamente, o que a gente vê é que um outro mago e também professor, chamado Sordid, ele estava tentando obter os livros, os conhecimentos contidos nos livros do primeiro mago, que nesse universo mágico é bastante importante, e ele desapareceu simplesmente do dia para a noite, mas deixou 2 livros ali que continham o seu poder, a sua magia, e o Sordid está atrás de obter todo esse poder para ele. Então ali nós temos o começo da nossa aventura, em que a gente vai ter o Simon encontrando com alguns outros personagens que aparecem na narrativa, como por exemplo, logo de cara a gente encontra o Mago Calypso, que é um mago mais velhinho ali, todo atrapalhado, parece ser muito bom, mas meio abestalhado, sabe? E também durante a aventura a gente vai encontrar o cachorrinho Chip, o Swamping, ou como traduzido para o português como Pantanoso, que é um jacarezinho mago bizarro, que tem uns diálogos muito engraçados. Então assim, como eu já falei, muitos desses personagens estão presentes nos jogos anteriores também, o que eu acho que para quem é fã da franquia vai ter um refresco, porque você vai ver como os personagens chegaram no que eles são nos outros jogos, né? Então a partir disso que a gente tem o plot narrativo. E aqui, ainda falando sobre a narrativa, vale falar um pouco sobre o tom dela, que é um tom extremamente bem-humorado e que não só nas situações que ele apresenta o universo é extremamente descontraído, mas ele trata essa questão de origem como uma ironia, porque ele coloca os personagens como já sabendo o que acontece no futuro. Isso a gente vê em alguns momentos, por exemplo, quando o Simon encontra o Calypso pela primeira vez, em que ele fala, oh não, você aqui, tal, e desenrola o diálogo, e aí meio que o Calypso fala, fica quieto, a gente tá num jogo de origem, como se eles soubessem que não só eles já se conhecem no futuro, já sabem o que vai acontecer, mas também eles sabem que eles estão sendo observados. Então o jogo ele tem uma quebra da quarta parede constante, trazendo um diálogo diretamente com o jogador, o que é bastante engraçado nas situações em que isso ocorre, na questão de troca de diálogos, mas também em momentos, por exemplo, que você para o menino e fica algum tempo sem mexer, o personagem vai virar pra você e ficar fazendo uma cara tipo, e aí, não vai jogar não? Sabe, aquela cara de pivete ranzinza. Então assim, achei bem interessante a abordagem que eles trazem para a história. A história, ela não é complexa, ela é, digamos que batida do ponto de vista aonde começa e como termina. Porém, ela é bem desenvolvida e eu acho que os personagens carismáticos contam demais pra isso. E a gente junta isso com o humor proposto do jogo e, pô, é um
um jogo bastante divertido nesse aspecto. E completando a sua questão de diversão, nós temos a gameplay, que vai remeter literalmente ao point and click clássico, que é você não vai ter pistas do que você tem que ir atrás. Você tem os diálogos com os personagens que você vai explorando, e esses personagens vão falar pra você, olha, faz isso, você para passar por aqui só se você tiver isso. Então é uma coisa que você vai ter que prestar atenção no jogo, porque ele não vai pegar na sua mão e mostrar aonde você tem que ir. Então isso permite que você explore bastante o jogo. A parte de combinação de itens é bem interessante, de liberação de poderes também, porque nós teremos runas em alguns ambientes. E nesses ambientes as runas elas se completam. Então, por exemplo, depois que você pega as 3 magias, que é a magia de fogo, de gelo e de vento, você vai ter 2 combinações específicas para manipular o poder do seu chapéu, e isso vai ser importante para você realizar as missões mais para o final do jogo. Então, em nível de complexidade, puzzles e point and click, eu diria que ele é relativamente complexo. Não é impossível, porque os personagens são explícitos nas falas com que você precisa, mas eu digo complexo porque ele não pega na sua mão e vai fazer você prestar atenção no que você está fazendo. Uma outra parte que eu achei que facilita um pouco a você entender todo o rolê e diminuir um pouco essa complexidade do jogo é como o mapa do jogo é distribuído, né? Para começar, que me pegou demais você ter alfinetes grudados no mapa para você viajar como fast travel, só que quando você coloca o alfinete cai naquele ponto como um alfinete gigante. Isso eu achei, eu vou confessar que bem engraçado. E o mapa, ele vai girar basicamente em torno de 3 lugares, que é a cidade, a escola de magia e o pântano. Então, assim, em uma primeira gameplay, você entendendo ali o que você tem que fazer e penando, entre aspas, em alguns trechos, eu creio que você vai demorar coisa de 6 horas, 6 horas e meia para zerar. Mas é um jogo que você pega o jeito nas primeiras horas e você entendendo no que você tem que prestar atenção, fica tudo muito intuitivo, sem que você perca o quê de clássico que o jogo tem. E visualmente o jogo é muito bem animado, é tudo muito bonitinho, combina tudo muito bem. A ilustração, as animações combina com o humor do jogo, os personagens têm um design interessante, os cenários não são enjoativos e sempre conseguem destacar basicamente o que você pode mexer ou não. Você tem um botão que vai te permitir ver isso, obviamente, mas quando você entra num cenário, você vê que você, putz, e se eu puder fazer isso, eu posso pegar aquilo, será que eu posso interagir com um determinado item? Tudo é muito intuitivo nesse aspecto, sabe? Então eu acho que você junta esses aspectos de mapa compacto, de cenários bem trabalhados, personagens carismáticos, falas mais explícitas do que você tem que fazer e como você vai se direcionar no jogo. Não vou falar que diminui a complexidade, mas torna você aumentar a sua agilidade na resolução bem mais plausível, e um jogo que eu indico demais, porque ele é realmente muito divertido. Só lembrando, né, que ele já está disponível, ele saiu no dia 28 de outubro para Xbox Series X e S, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, PC, via Steam e Nintendo Switch. Mas bom, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um jeito que ajuda bastante na divulgação e vocês não perdem nenhum vídeo que for saindo aqui no canal. E lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.